No vídeo de hoje, eu vou te mostrar algo que pode mudar a sua vida financeira. O poder dos juros compostos. Seja muito bem-vindo ao canal Templo do Saber. Meu nome é Daniel Lazzarini, especialista em planejamento financeiro, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os juros compostos e como isso pode mudar de uma vez a sua vida financeira. Mas antes de ir pro conteúdo, não esqueça, já curte esse vídeo, segue a gente e também compartilha para aquele seu amigo que quer aprender mais sobre investimento. Eu sei que todo mundo quer ganhar mais dinheiro, quer aprender a investir para poder multiplicar o seu patrimônio, mas a maioria das pessoas acabam se frustrando pela demora que isso tem, principalmente no começo, né? Esse dinheiro ele demora para se multiplicar. E aí as pessoas acabam se frustrando. Mas neste vídeo eu vou te mostrar que se você persistir e continuar investindo o seu dinheiro, mesmo rendendo muito pouco no início, os juros compostos podem mudar para sempre o futuro da sua vida financeira. Mas afinal, o que são os juros compostos? Albert Einstein uma vez disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Isso porque ele multiplica o dinheiro exponencialmente. Como que funciona isso? Então vamos supor que você investe R$1.000. E no próximo mês, esses R$1.000 vão render R$10 na sua conta. Então, a partir do próximo mês, o rendimento não vai ser em cima dos R$1.000 que você investiu no início, mas agora dos 1.000 mais os 10 que ele já tinha rendido. Então, vai render a partir dos 1.010. Vamos supor que no outro mês agora rendeu mais R$11. Então, no total, você vai ficar com 1.021. Então, no próximo mês, ele vai render em cima dos 1.021. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Esse dinheiro que começou lá investindo R$1.000, ele vai aumentando ao longo do tempo e acaba criando, né, o efeito bola de neve que a gente fala. Só que tome muito cuidado, porque esse poder ele pode multiplicar o seu dinheiro, como também pode multiplicar a sua dívida. E isso é o que acontece quando você, por exemplo, atrasa o seu cartão de crédito, quando você pega um cheque especial, você vai acabar pagando esses juros compostos. Ou seja, você tem ali uma dívida, por exemplo, de R$1.000. Se depois de um mês essa dívida virar R$1.100, a partir do próximo mês, ela vai começar a cobrar juros em cima dos 1.100 e assim vai multiplicando a sua dívida. E logicamente, né, a taxa de juros de uma dívida é muito maior do que de um investimento. Então tome muito cuidado, porque assim como os juros compostos pode te ajudar a multiplicar o seu patrimônio, ele também pode multiplicar as suas dívidas. E é por isso que você tem que usar esse poder ao seu favor. Só que embora os juros compostos seja uma arma tão poderosa, ele tem um pequeno problema. Ele demora para fazer efeito. Então, no começo, parece que ele não está rendendo nada. Não sei se vocês já jogaram Mario Kart, mas tinha 2 personagens lá que eu jogava sempre, que era o macacão, né, o Donkey Kong, e o Koopa. E quando dava a largada na corrida, se apertava para acelerar, eles iam bem devagarzinho, bem devagarzinho. Só que depois que eles pegavam, né, o embalo, depois que eles iam ritmo, né, batiam em todo mundo e ninguém conseguia parar eles. Com juros compostos é a mesma coisa. No começo parece que não vai dar nada, você olha lá, você começa a investir, você olha lá na sua conta por 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. E o que acontece? Muita gente vê esses números e acabam desistindo. Mas o segredo dos juros compostos é você persistir. E eu vou usar uma planilha para mostrar aqui para você como isso pode multiplicar o seu patrimônio ao longo dos anos. Eu já estou aqui com a minha planilha aberta e essa planilha chama Curva de Vitalidade. Eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar essa planilha. E também tem aqui um vídeo que a gente gravou ensinando você a utilizar essa planilha para você programar a sua aposentadoria. Então aqui com essa ferramenta você vai conseguir calcular quanto que você precisa investir, né, de acordo com a sua idade, de acordo com o salário que você deseja se aposentar, com a idade que você quer se aposentar. Você vai preencher todos esses dados e ele vai fazer uma simulação do quanto que você precisa investir para que você consiga se aposentar com o valor que você deseja. Mas esse não é o objetivo do vídeo, eu só vou utilizar essa planilha para te mostrar então o poder dos juros compostos ao longo dos anos. Então só para simular aqui, você vai colocar a renda que você deseja se aposentar, o aporte inicial, se você já tem um dinheiro guardado. Aqui a taxa de rendimento anual, então eu coloquei aqui uma taxa de 10% ao ano, que é totalmente alcançável. Esse que está com cinza mais escuro, você não precisa preencher, tá? Que são coisas que ele preenche automaticamente. Aqui é só um conversor de rentabilidade, então você coloca aqui a rentabilidade anual, ele mostra para você a mensal, só a título de curiosidade mesmo. E aqui você vai precisar preencher, então, qual a sua idade atual, com qual idade você quer se aposentar e a idade final. Então, eu fiz uma simulação aqui de alguém que não tem nenhum dinheiro guardado, quer se aposentar com um salário de 5.314, uma rentabilidade anual de 10%, ele tem 30 anos, quer se aposentar com 60 e viver com esse dinheiro até os 80. Então aqui, ele deu um aporte mensal de R$250. Então o que acontece? Essa pessoa vai investir R$250 por mês dos 30 aos 60 anos. E aí dos 60 aos 80 anos, ela vai ter um salário de 5.314 por mês. E aí a gente vai ver como que isso funciona. Então eu vou descer aqui na planilha e é que ele mostra ao longo dos anos como que isso acontece. Então a gente vai ver aqui, aos 30 anos, ele fez o primeiro investimento. Então ele investiu R$250 por mês, que vai dar R$3.000 por ano.
então uma rentabilidade de 10% ao ano, ele vai ter um montante final de R$ 3.300. Ou seja, nesse primeiro ano, ele rendeu apenas R$ 300. Pô, é pouco, né? Você ficou lá o ano inteiro, todo mês, investindo R$ 250, investiu R$ 3 mil, aí rendeu R$ 300. Não parece ser tão atrativo assim, né? No segundo ano, você vai, investe mais R$ 3 mil, e aí no final do ano você vai ter R$ 6.930. Ou seja, esse ano teve um rendimento de R$ 630, ou seja, já dobrou o do outro ano. Depois, no terceiro ano, você vai investir mais 3 mil, você vai terminar com um montante de 10 mil, e aí agora, esse ano, rendeu 993, ou seja, 3 vezes mais do que no primeiro ano, que rendeu apenas R$ 300. E aí você vai ver que ao longo dos anos, esse número ele vai aumentando. E por que o título do nosso vídeo é a mágica depois dos 30 mil? Eu vou mostrar para você. Se você reparar aqui, quando essa pessoa tiver 36 anos, ou seja, depois de 7 anos que ela está investindo, ela vai ter ali um montante de R$ 31 mil. Então, ela vai ter juntado 31 mil. Próximo ano, ela vai investir mais 3 mil e ela vai terminar o ano com R$ 37 mil. E olha que legal. Agora, esse ano, né, o rendimento dela foi de R$ 3.431. Ou seja, o rendimento dela já é maior do que o valor que ela investe. Então, ela vai ter investido 3 mil no ano e 3.400 vai ser só de rendimento. Ou seja, o valor de rendimento já ultrapassa o valor de aporte, e isso em apenas 7 anos. Se a gente for olhar um investimento aqui num período de 30 anos, um período pequeno. Só que muita gente não quer esperar 7 anos para ver esse dinheiro multiplicar e para ver esse dinheiro aumentar. Então, nesse caso aqui, se você parar para pensar, né, se você quiser continuar investindo apenas 3 mil reais, você nem precisa aportar mais. Se você deixar, né, esse valor lá, os 37 mil reais rendendo, todo ano ele vai render aí mais de 3 mil reais. Se a gente pegar depois de 30 anos, essa pessoa ela vai ter um montante de 542 mil. Desses 542 mil, se a gente somar aqui os aportes de 3 mil reais, ela vai ter investido apenas 90 mil reais. O restante é somente juros, ou seja, vai ter cerca de 450 mil reais só de juros e 90 mil reais de investimento. Só que acontece, né? Muita gente não tem essa paciência de esperar os juros compostos começar a trabalhar ao seu favor, esperar talvez aí 7, 8 anos para ver esse dinheiro realmente começar a multiplicar. Então o que acontece? Aí a pessoa começa a investir. Então, como, né, nessa taxa de juros de 10% ao ano, a pessoa fala, vai demorar muito para eu conseguir multiplicar, então eu preciso achar um investimento top. Vou investir em Bitcoin porque é o que está mais rendendo, então eu quero multiplicar meu patrimônio logo. E esse acaba sendo o outro erro das pessoas, né? Além de não ter paciência, esperar esse dinheiro multiplicar, acabam começando no mundo de investimentos com investimentos muito arriscados. E aí acabam colocando o seu patrimônio em risco. Pouco que tem para investir, acabam colocando em risco investimentos muito arriscados. E eu vou mostrar aqui para você agora que no começo, né, quando você está começando a investir, o seu aporte, né, o valor que você está investindo é muito mais importante do que uma taxa de rendimento alta. Então, às vezes você pode pegar uma taxa de rendimento espetacular, mas se você investir 100, 200 reais, isso vai fazer pouca diferença em relação se você investisse mais dinheiro. Para te mostrar, então, como é mais importante o valor que você investe do que a taxa de rendimento, eu vou utilizar um site chamado Invertexto. É um site muito legal. E ele tem uma ferramenta chamada Simulador de Poupança. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Então eu já estou aqui com a ferramenta aberta e eu vou fazer uma simulação primeiramente para vocês. Então eu vou pegar uma pessoa que está investindo R$350 por mês. Ela vai investir esse valor em 3 anos. E a taxa de juros aqui eu coloquei 1,16. 1,16 hoje corresponde a 100% do CDI. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está 15% ao ano e o CDI geralmente ele sempre acompanha a taxa Selic. Ele é coisa de 0,1% a menos do que a Selic. Então hoje está 14,9%. Então hoje, se você for investir uma opção aí de investimento que rende 100% do CDI, já vai estar rendendo cerca de 14,9% ao ano. E aqui no site ele usa essa porcentagem ao mês. Então eu fiz a conversão, dá cerca de 1,16% ao mês. Então essa pessoa aqui, depois de 3 anos, ela vai ter R$ 15.528. Agora vamos supor que você achou uma promoção aí, um banco digital lançou 200% do CDI, ou seja, o dobro de rendimento, né? O que hoje está quase impossível porque a Selic está muito alta. Quando a Selic estava baixa, às vezes tinha até alguns bancos que ofereciam, né? Hoje a maioria, aí, o máximo que você vai encontrar no mercado é 130, mais ou menos esse valor. Inclusive a XP mesmo às vezes oferece, faz algumas promoções, né, para quem investe em renda variável, né, através da plataforma deles, mas também é um caso isolado. Hoje é muito difícil você achar um rendimento 200% do CDI, até porque a Selic está muito alta. Então, se a gente pegar ali os 14,9% ao ano e multiplicar por 2, vai dar cerca de 29,8% ao ano, que daí é os 200% do CDI. E se a gente
colocar essa taxa por mês, vai dar uma taxa de 2,2% ao mês. Então, ao invés de 1,16, eu vou colocar aqui 2,2% ao mês. E olha aqui, depois de 3 anos, então, ele conseguiu um rendimento um pouquinho maior, né? Agora foi para 18.914, lá estava 15, ou seja, dobrando a taxa de rendimento. Então, isso aqui está dando 30% ao ano, que é muito difícil de alcançar. Até na renda variável, é difícil você alcançar essa taxa de rendimento. Você teve um aumento aí de rendimento de R$4.000 depois de 3 anos. Ou seja, na minha opinião, esse valor é muito pouco. E para você ter rendimento desse tamanho, você vai ter risco muito alto ou atrelar o seu investimento com um vencimento, com um prazo muito longo. Então, alguns bancos até oferecem uma taxa de rendimento um pouquinho maior, só que com um vencimento muito longo, sei lá, daqui a 3, 4, 5 anos. Então, na minha opinião, não compensa você deixar o seu dinheiro preso. Às vezes você acabar ficando sem dinheiro, ainda mais você que está começando a investir, né? Eu vou deixar meu dinheiro preso lá para ter uma taxa de rendimento maior. Aí você atrasa o seu cartão de crédito, precisa do dinheiro, aí vai pagar um juros de cheque especial, vai pagar um juros do rotativo, que é muito maior do que isso, por causa de 3, 4 mil reais que você tem aí de rendimento a mais, deixando o seu dinheiro preso. Na minha opinião, isso não compensa. Mas agora eu vou fazer outra simulação para você. Então imagine uma pessoa que ao invés de aportar R$350, ela economizou, né? Ela fez um esforcinho lá, usou o 50-30-20 para organizar suas finanças, né? E conseguiu aí economizar e investir R$750 por mês. Ou seja, ela dobrou o aporte dela. Só que ela não sabe investir muito bem, então ela viu lá um investimento 100% CDI, colocou no cofrinho da Nubank. Hoje vários bancos digitais oferecem essa opção lá do cofrinho, da caixinha para você guardar com 100% CDI. Não precisa ser um expert no investimento para conseguir essa taxa de rendimento. Então tem aqui 1,16% ao mês. Um aporte mensal de R$750 durante 3 anos. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui. R$33 mil. Ou seja, com uma taxa de rendimento muito menor, mas essa pessoa aportou o dobro todo mês, ela conseguiu ali um rendimento muito maior. Então só de juros aqui ela conseguiu um montante final muito maior. Então guarde isso. Para você que está começando, né, que você quer multiplicar o seu patrimônio rápido, não foca em conseguir rendimentos muito altos, porque como a gente viu, como o valor é muito baixo, né, mesmo que você consiga um rendimento muito alto, ainda não vai ser o suficiente para você ver, né, essa diferença nos seus rendimentos. Então, se você está no começo, foca em guardar mais dinheiro. Então, pega lá seu 13º, pega as suas férias, pega o seu PLR, né, se você foi mandado embora, guarda um valorzinho lá do seu acerto, da sua rescisão, enfim, o que você receber a mais, faz uma renda extra. O que você tem que focar é em aportar mais dinheiro, porque é isso que vai multiplicar o seu dinheiro rápido quando você está começando. Mas tem outro ponto aqui. Então, a gente já viu que o aporte é mais importante do que a taxa de rendimento. Mas existe algo que é mais importante do que o aporte, que é o tempo. E eu vou mostrar isso para você. Então, mais do que investir muito dinheiro e depois parar, é mais importante você começar logo e investir por mais tempo do que você ficar investindo mais dinheiro. Então, eu vou fazer uma simulaçãozinha aqui rapidinho para vocês entenderem como que isso funciona. Então, vamos pegar o exemplo de 3 pessoas. A gente tem o investidor A, o B e o C. O investidor A, ele tem 20 anos. E ele vai aportar R$100 dos 20 até os 30 anos. Depois dos 30 anos, ele não vai aportar mais nada, nem vai investir mais nada. Vai deixar só ali o valor que ele juntou, né, o montante que ele tinha, investindo até os 60 anos. O investidor B, ele tem 30 anos e vai investir R$200, ou seja, o dobro do que o investidor A. Só que ao invés de investir por 10 anos, ele vai investir dos 30 até os 60 anos direto. R$200 todo mês. E depois a gente tem o investidor C, que tem 40 anos. Ele vai investir R$400 dos 40 até os 60 anos. Quem você acha que vai ter um montante maior no final? Então vamos novamente para a ferramenta do Invertexto para ver quanto cada um acumulou aos 60 anos. O investidor A, ele não tinha nada guardado, ele investiu R$100 durante 10 anos. E o detalhe, eu esqueci de falar a taxa de juros, tá? Eu coloquei uma taxa de juros de 1% ao mês, para ficar mais fácil aqui a nossa conta. Então, ele investiu R$100 dos 20 aos 30 anos a uma taxa de juros de R$1. Então, ele teve, após 10 anos, R$23 mil. Só que acontece, dos 30 anos até os 60, ele não investiu mais nada. Ele deixou apenas esses 23 mil rendendo até os 60 anos. Então, eu vou colocar aqui, então, o valor inicial agora é 23 mil, não vai aportar mais nada, e agora ele
vai ficar então dos 30 aos 60 anos, ou seja, mais 30 anos apenas rendendo. No final, ele vai ter um montante de R$ 826.841. Agora vamos ver o investidor B. Ele teve um valor inicial de zero, também ele não tinha nada, e começou a investir R$200, ou seja, o dobro do que o investidor A. E ele investiu durante 30 anos, ou seja, dos 30 aos 60 anos ele investiu R$200. Uma taxa de juros de 1% ao mês. Vamos ver quanto ele teve no final. 698 mil, ou seja, cerca de R$150 mil a menos do que o investidor A, que investiu durante 10 anos apenas e depois deixou apenas o dinheiro rendendo. E detalhe, ele investiu apenas R$100 por mês. Agora vamos ver o investidor C, que investiu R$400 por mês. Ele deve ter ganhado mais, não é possível. Vamos lá, R$400, só que ele investiu por 20 anos apenas, né? Ele já tinha 40 anos, investiu por 20 anos, a uma taxa de juros de 1% ao mês. Vamos ver quanto que ele teve no final. R$395 mil, ou seja, 400 mil, cerca de R$200 mil a menos do que o investidor B, que investiu metade do que ele, só que investiu por 10 anos a mais, e cerca de R$500 mil a menos do que o investidor A, que investiu apenas R$100 por mês. Então, o que essa simulação mostra para você? Que mais importante do que o valor que você tem que investir é você começar a investir logo. O que acontece com a maioria das pessoas, como eu disse, que não tem essa paciência de esperar os juros compostos trabalhar por elas, é que elas colocam o dinheiro, colocam lá na caixinha, colocam lá no CDB, na primeira oportunidade que tem, já vai lá e tira o dinheiro de novo, e começa de novo, e tira o dinheiro. Você tem que deixar o dinheiro lá. Então, mesmo que você não consiga um aporte muito alto no começo, como eu falei, o ideal é quanto mais você aportar, melhor. Mas mais do que aportar bastante, é você deixar esse dinheiro lá. É você não tirar esse dinheiro, porque daí a mágica dos juros compostos vai trabalhar ao seu favor. Bom, então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você quiser aprender mais sobre planejamento financeiro, organização financeira, já fica a dica, desce lá na nossa descrição. Tem o nosso curso 5S do sucesso financeiro. Lá a gente ensina a organizar melhor as suas finanças e também como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Então, se você quer aprender mais, já desce na descrição e clica no link. E também não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Abraço!